Olá, Kleber Donadi aqui na área para fazer mais um vídeo sobre cursos online, como que você faz para colocar o seu curso online no ar. Na semana passada eu gravei um vídeo falando de uma plataforma específica, uma plataforma que era tudo em um, que é a Systeme.io. Porém, como sempre que eu gravo algum vídeo falando sobre as plataformas disponíveis no mercado, eu já fiz sobre a Hotmart, já fiz sobre a Udemy, já fiz sobre a Simple, enfim, sempre vem aquela dúvida, Kleber, mas qual que é a mais adequada para o meu negócio? Kleber, qual que eu devo utilizar? Qual que é a diferença entre elas? Então eu decidi gravar esse vídeo para fazer um grande apanhado de todas as plataformas disponíveis no mercado e qual que pode ser a mais adequada para o seu tipo de negócio. Existem várias plataformas diferentes para você que está começando, ou então você já tem algum curso no ar, mas quer mudar de plataforma, quer ter mais controle, quer ter menos controle, quer vender mais, quer vender menos, enfim, qualquer que seja a sua necessidade, você pode sim migrar de uma plataforma para outra. Nesse vídeo eu quero falar quais são as diferenças entre elas e qual pode ser a mais adequada para o seu tipo de negócio. Então, sem delongas, vamos começar já no assunto principal, que é qual que é a principal diferença entre as plataformas. Se você está colocando um curso seu agora no ar, está pensando em iniciar, a primeira diferença que você vai ter nas plataformas é plataformas que são marketplace e plataformas que é o seu marketing próprio. Qual que é a principal diferença? O marketplace nada mais é do que um supermercado de cursos. A mais famosa entre essas plataformas é a Udemy. No entanto, vem surgindo cada vez mais plataformas que querem seguir esse exemplo de marketplace, tá? Eu mesmo já recebi vários convites para colocar meu curso em alguma dessas plataformas. Existem outras conhecidas também, mas elas não são abertas a todo mundo que quer colocar o seu conteúdo lá. Por exemplo, a Educa, tem a Schoollinary, que é aqui mais para a Europa, enfim, tem uma série de outras plataformas. O que é então esse marketplace? Marketplace então é como se fosse um supermercado de cursos online. Qual que é a vantagem e a desvantagem do marketplace? A principal vantagem do marketplace é o seguinte: se você, por exemplo, não começou, não tem um público, não sabe como fazer venda, não tem a menor ideia, pode ser que seja interessante você começar por um marketplace. Ou então, se você tem algum curso de nicho muito aberto, né? O que eu chamo de nicho muito aberto? Vamos supor, você tem um curso para falar sobre matemática, né? É uma coisa muito ampla. Você não entra num público muito específico, né? Diferente, por exemplo, de você falar meditação para grávidas. Meditação para grávidas, você só vai atingir aquelas pessoas que estejam grávidas naquele momento. Uma pessoa que não está nessa situação não vai se interessar por esse curso. Isso é um nicho muito fechado. Então o marketplace ele vai ser interessante se você tem um nicho muito aberto e se você não tem a menor ideia de como vender. Por quê? Porque o marketplace é como se fosse um supermercado mesmo. Então vamos supor que você começou a produzir biscoitos, né? Você vai no supermercado e fala assim, olha, eu quero vender o meu biscoito aqui nesse seu supermercado. O supermercado vai falar, ok, vai pegar o seu biscoito, vai homologar, enfim, e ele vai falar o seguinte, ele vai querer uma fatia desse seu produto, ele não vai colocar lá de graça para você, vai falar assim, tudo bem, qual que é o preço que você quer vender esse seu produto? R$10? Então tá bom, eu vou vender por R$10, eu pego e te repasso. Não, ele vai ficar com uma fatia. Então o marketplace, ele fica com uma fatia do seu produto, mas ele deixa lá na vitrine. Qual que é a principal desvantagem que eu vejo nesse mercado? É que como ele está numa vitrine, então vamos supor que o seu biscoito, né, ou o seu curso online seja super bem preparado, né? Então, tomando aqui o exemplo do biscoito, vamos supor que você utiliza matérias-primas orgânicas, caras, enfim, e você quer vender o seu biscoito por R$20. Como ele vai para uma prateleira de mercado, ele vai estar ao lado de um biscoito que, por exemplo, custe R$5. E aí o consumidor é que vai fazer essa diferenciação e vai optar por um ou por outro. Então essa é a principal desvantagem do marketplace. Você vai estar sujeito a uma tabela de preços desse local. Uma outra coisa, eu já fiz um curso completo falando, por exemplo, sobre a Udemy.
Aliás, eu vou colocar aqui algumas imagens na tela, né, na edição. Mas a Udemy, por exemplo, ela tem uma política quase que fechada de preços, né? Então é muito difícil você conseguir vender cursos mais caros, e também quando você vai comprar algum curso, ela vai te oferecendo outros. Então você tem uma concorrência ali muito grande, porque o que interessa para a plataforma não é vender o seu curso, é vender os produtos que ela possui ali. Então essa eu diria que é uma principal desvantagem. A outra, no caso da Udemy, por exemplo, você não tem tanto controle sobre os alunos, né? Os alunos são da plataforma e não são seus. Então você não consegue, por exemplo, mandar um e-mail direcionado para a pessoa. E você só consegue fazer por meio da plataforma. E de repente, por meio da plataforma, ela vai receber um e-mail da Udemy, ela pode cancelar a assinatura e poderia ser um e-mail super interessante seu. Além do que, para você fazer novas ofertas de produtos ou estabelecer um relacionamento, fica um pouco mais complicado. Você entra na regra do marketplace. Então já entendemos a diferença, né? Marketplace é aquele supermercado de cursos online. Aí a gente vai para uma outra vertente, que é a vertente do marketing próprio. Quais são as principais plataformas que fazem parte desse marketing próprio? Tem aí uma das mais famosas, a Hotmart, Eduz, Monetize. A gente tem algumas plataformas, como eu já falei, são tudo em um, algumas estrangeiras, outras do Brasil, como por exemplo a System.io, a HeroSpark. Acabei de conhecer essa plataforma, conheci recentemente também, já dei uma olhada. Tem aqui o Wi-Fi, enfim, tem mais uma série de plataformas que você tem aí para conseguir oferecer o seu produto de forma com o seu marketing. Tem outras também que eu acabei esquecendo, a MemberKit, a Apollo, que é da Viver de Blog, Academy, tem mais uma série de outras plataformas onde você deve fazer o seu marketing próprio para conseguir vender o seu curso. Qual que é a grande vantagem dessas plataformas perante ao marketplace? A grande vantagem é que você consegue ter um domínio, um controle muito maior do seu conteúdo. Então, por exemplo, você quer vender o seu curso por R$ 997, R$ 1.000, R$ 2.000, 3.000, 5.000, não importa, porque você vai ter o seu curso apenas em um lugar, né? Você vai apresentar a sua página de vendas, não vai ter distrações para a pessoa ir para outro lugar, comprar um determinado outro curso, tá? Então essa é uma principal vantagem dessa sua plataforma. Qual que é a desvantagem dessa plataforma, se for dizer assim? Algumas plataformas são pagas, tá? Existem taxas mensais para você utilizar. E aí eu vou falar das principais funcionalidades que você tem que observar em cada uma delas, tá? Mas principalmente aquelas plataformas que te entregam uma área de membros customizada. O que é isso? É você ter a sua cara, é como se fosse a sua escola. Exemplo, eu quero ter a escola do Kleber Donadi. Então, se a pessoa acessar lá cursos.kleberdonadi, ela precisa cair numa escola que seja a minha. Isso é uma plataforma de área de membros, totalmente customizada. É o white label que a gente costuma falar. É onde você pode colocar sua marca, colocar tudo. Essas plataformas, geralmente, elas cobram uma taxa mensal para você usufruir dela, certo? Então a principal desvantagem seria essa. No entanto, quem já tem algum curso divulgado, quem já começou nesse mercado, pode utilizá-la. Afinal de contas, às vezes uma venda ou duas vendas que você faz, você já paga a plataforma e o restante você vai conseguir ganhar em cima disso, tá? As outras funcionalidades, como eu estava falando anteriormente. Então, o que você precisa observar nessas plataformas? Uma das primeiras coisas que você deve analisar é se ela possui gateway de pagamento ou não. O que é o gateway de pagamento? É o local onde vai fazer o processamento do pagamento do seu cliente e vai fazer a liberação do seu conteúdo. Por exemplo, Hotmart, Eduz, Monetize, a HeroSpark que eu acabei de falar, ela tem checkout integrado, então as pessoas vão entrar numa página, pode ser dentro do seu site, ou algumas oferecem algum construtor de landing page, então vai ter lá uma página de vendas onde você vai estar fazendo a divulgação do seu produto. A pessoa vai entrar, vai ter ali um link para um checkout. Ela vai colocar os dados do cartão de crédito, boleto, Pix, enfim,
vai fazer o pagamento e vai ser liberado para ela um login de acesso para ela ir para a sua área de membros. Então algumas plataformas oferecem esse gateway junto dela, né? Que é o caso, por exemplo, da Hotmart e da HeroSpark, como eu já falei. Isso é uma das coisas que você tem que observar. Algumas outras plataformas, como por exemplo, eu falei da MemberKit. A MemberKit é uma área de membros. Eu já conheci um pouco sobre ela, já fiz algumas pesquisas, até já me cadastrei, mas ela é uma área de membros onde ela não possui o checkout integrado. Pelo menos na época que eu havia testado, não tinha esse checkout integrado. Ou seja, você criava a sua escola, você poderia criar a sua área de membros totalmente customizada, com seu login, com as suas cores, enfim, muito bem estruturada, só que para a pessoa entrar no seu curso, ela deveria fazer um pagamento, e esse pagamento deveria ser processado por uma outra plataforma que fosse um gateway de pagamento. Qual que é a desvantagem disso? É que você acaba tendo que pagar essa plataforma de área de membros, mais uma taxa da plataforma que processa os pagamentos, e aí você tem que fazer essa integração. Se bem que nada é muito difícil, nada é muito complicado nesse mundo, tá? As integrações são muito simples. Uma outra coisa que você deve observar para fazer o lançamento do seu curso online é qual é a área de membros, onde que são hospedados os vídeos para você fazer a divulgação. Eu já falei isso bastante em outros vídeos, aliás, tem uma playlist aí de cursos online onde você pode checar todos os meus vídeos para você checar todo o conhecimento que eu já passei para você, se você quiser colocar o seu curso online no ar. E em vários vídeos eu comento sobre onde hospedar o seu conteúdo. Algumas plataformas, o que elas oferecem? Ou você fazer a incorporação pelo YouTube ou pelo Vimeo, e aí uma coisa que eu sempre recomendo, não hospede os seus vídeos no YouTube. Por quê, Kleber? Porque você precisa pensar, didaticamente pensar na experiência do seu usuário. Imagina que o seu usuário está na sua área de membros, assistindo um vídeo, uma aula sua, falando sobre matemática. Se o seu vídeo está hospedado no YouTube, mesmo que ele esteja não listado, a pessoa vai assistir, no final desse vídeo, vai chegar lá os cards oferecendo novos conteúdos, e aí a pessoa inevitavelmente vai clicar e vai sair da aula. Ou seja, didaticamente não é proveitoso para o aluno, nem para você, porque você vai ter aluno evadindo da sua escola, então não é interessante. O mais interessante seria do Vimeo, só que aí também você pode ter um custo com a hospedagem desses vídeos. Então uma coisa que você precisa observar, algumas plataformas elas oferecem você fazer o upload do seu vídeo para dentro dela, que é o caso da System.io, que eu falei semana passada, se eu não me engano o caso da Simpla, a HeroSpark agora eu não me lembro como é que é, algumas outras oferecem. Então você precisa ver, se eu não me engano a Hotmart, ela oferece na sua área de membros para você fazer o upload, você não precisa ter no YouTube ou no Vimeo, enfim, então essas são as características principais das plataformas. Agora, o que você precisa analisar? Você precisa fazer a comparação entre preços dessas plataformas, lembrando da diferença marketplace, marketing próprio. Marketing próprio, você vai ter que fazer uma divulgação, você vai ter que gastar com alguma promoção, ou você vai ter que se posicionar muito bem nas mídias sociais, vai ter que fazer uma campanha muito forte para se mostrar, para aparecer, para se tornar uma autoridade. E aí você consegue vender o seu curso por marketing próprio, e você tem que analisar quais são essas funcionalidades. Gateway de pagamento, quais são as taxas mensais, qual que é a mensalidade dessa plataforma, se você tem que ter a mensalidade ou não, onde você vai hospedar o seu vídeo ou não, e sempre observar uma coisa que é super importante. Às vezes a gente fala das plataformas e esquece de uma coisa que talvez seja um dos pontos mais importantes. Qual é a experiência do seu usuário? Porque a gente fala muito sobre vender o nosso curso, né? Vender a nossa experiência, o nosso conhecimento, mas quem está adquirindo precisa ter uma experiência boa. Então você também precisa checar
qual que é a qualidade dessa plataforma, qual que é a qualidade dessa área de membros, se entrega uma experiência adequada para o seu usuário. Ele vai ter uma tela agradável para seguir o conteúdo que você passou, um passo 2, o vídeo 1, vídeo 2, marcar como concluído, enfim, todas essas questões você deve levar em consideração para escolher a melhor plataforma. Lembrando que várias plataformas tem uma conta onde você consegue começar gratuitamente. Por exemplo, a System.io, que eu falei semana passada, você consegue começar gratuitamente. A HeroSpark, que eu acabei de verificar, eles têm uma conta gratuita que você consegue começar, acho que ali até com 1000 contatos você também começa a produzir conteúdo e já pode fazer um teste. Você tem a Hotmart mesmo, que ela te oferece uma área de membros gratuita, você tem a Eduz, que também oferece a área de membros gratuita, enfim, tem uma série de funcionalidades, mas esse era o ponto que eu queria passar para você. Existem uma gama gigantesca de plataformas onde você pode oferecer o seu curso. Agora, o que você precisa fazer é levar em consideração o que você precisa. Se você precisa de controle, se você quer cobrar mais pelo seu conteúdo, se você quer oferecer uma experiência para o seu usuário com a sua marca, enfim, tem todas essas variáveis que você precisa levar em consideração ao escolher a sua plataforma de preferência. Legal? Eu espero que tenha ajudado a você tirar todas as dúvidas sobre as diferenças das plataformas, qual que é melhor, qual que é pior, enfim. Eu acabei não falando qual que é melhor, qual que é pior, porque não existe uma melhor, não existe uma pior, existem plataformas diferentes para diferentes usuários, né? Tem mercado para todo mundo e aí todo mundo vai se encaixar em alguma dessas plataformas, beleza? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, se inscreva no canal, dá um curtir no vídeo para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas e te vejo no próximo então, até lá!